gente, como é que vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Ginny and Georgia, que chegou essa semana na quinta-feira na Netflix. Esse vídeo vai ter spoilers da temporada, então se você ainda não terminou de assistir, vai lá, termina e depois volta aqui pra gente conversar sobre. Esse é o primeiro vídeo do ano e eu tô muito feliz de começar o ano nesse canal aqui, falando de uma série que eu gosto e de uma temporada boa, porque não estragaram a série, ainda bem. Na temporada, a série conseguiu entrar mais a fundo na história dos personagens secundários, também dos principais, e dar mais destaque também para a história deles e para as coisas que não tinham sido exploradas na primeira temporada. E mesmo assim conseguiu manter um ritmo bom, e é uma série bem longa. Desde a primeira temporada eu acho que não precisava ter 10 episódios de 1 hora cada um, mas não é uma coisa que incomoda, porque a série consegue muito bem dividir o tempo entre a história da Ginny, a história da George, a história dos personagens secundários. Um erro que geralmente acontece em muitas séries é começar novos problemas, colocar novas coisas, novos assuntos na temporada, sem ter terminado o que já foi colocado na última temporada. Isso aqui não acontece. Então, eles não colocam coisas novas sem ter necessidade, eles resolvem o que tá pendente ali pra resolver, e também eles não colocam problemas desnecessários nos personagens, por exemplo, casais. Gente, o Hunter poderia muito bem ter dado muito trabalho pro Marcus e pra Ginny nessa temporada, mas eles não fazem isso, porque eles viram que o Hunter não tinha mais história com a Ginny. Era impossível juntar eles, sabe? Então eles colocaram ali eles sendo amigos, fazendo as pazes, tudo bem, não teve dramas desnecessários. Por exemplo, também o Zion, o pai da Ginny. Ele poderia muito bem querer simplesmente atrapalhar a vida da Georgia e do Paul e querer ficar ali com ela. Mas ele não fez isso, porque não tinha por que ele fazer isso, sabe? Então eu acho que a série consegue muito bem segurar os dramas, que é uma coisa que muitas séries não conseguem fazer. A gente também teve alguns assuntos mais pesados nessa temporada, por exemplo, a automutilação da Ginny. A gente também tem a depressão do Marcus bem trabalhada no episódio 8 da temporada. Os distúrbios da Abby, que não foram tão bem trabalhados, mas eles continuaram essa história que já tinha sido colocada lá na primeira temporada, então eu acho que na terceira eles vão trabalhar mais isso, eu espero. Vou falar uma coisa aqui que eu não achei que eu ia falar nunca, porque na primeira temporada eu odiava essa personagem e eu comecei a gostar dela, simpatizar com ela na segunda temporada, que é a Ginny. A Ginny na primeira temporada entrava no top personagens que eu mais odeio da vida. Ainda continua, se eu assistir a primeira temporada eu vou odiar ela tudo de novo, porque ela é insuportável na primeira temporada, só faz cagada. E assim, nessa segunda temporada eles consertaram a personalidade dela. Nessa temporada eles fizeram o que ela precisava, que era um tempo sozinha pra entender o que ela tava fazendo de errado, sabe? O que ela tinha que resolver consigo mesma. Então colocaram ela na terapia, ela conversou bastante com a psicóloga dela, ela se afastou da Max, que era uma amizade que eu acho que é boa, mas ao mesmo tempo pode fazer muito mal pra Ginny, porque tava fazendo mal pra ela, na minha visão. Ela esclareceu as coisas com a mãe dela, ela se aproximou do Marcus e se sentiu segura com ele. Então eu acho que a temporada fez um trabalho muito bom em fazer a evolução da Ginny, que era uma personagem que era odiável, muito, muito, muito odiável, mas na minha opinião eu odiava ela. E eu comecei a gostar bastante da personagem nessa temporada. Ela conseguir resolver os problemas dela foi o que tornou ela mais humana e conseguir ver o lado das pessoas, além de só se preocupar consigo mesma e de fazer ser tudo sobre ela, que é uma coisa que era um problema bem grande da Ginny. E eles conseguiram deixar a personagem mais humana e mais legal. Como eu diria, ela passou pela era Reputation e no final deu tudo certo. Agora falando do Marcus, o Marcus é meu personagem favorito da série, eu amo o Marcus e eu gosto muito que Ginny Georgia não deixou ele sendo só o problemático, esquisito, que é bonito, sabe? Porque muita série faz isso. Aqui eles deram um motivo pra por que ele é problemático, por que ele é assim. Eles botaram ali, né, trabalharam bastante a depressão dele. O episódio 8 e o episódio 9, eles se passam ao mesmo tempo em perspectivas diferentes, é uma coisa que eu gostei bastante de assistir. Foi um pouco confuso quando eu percebi o que estava acontecendo, mas eu falei, ah, tá, então isso aqui vai ser explicado depois, sabe? Tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, com diferentes personagens, diferentes perspectivas, e o episódio 8 é muito focado no Marcus e na depressão dele e de como ele não tinha controle sobre o que ele ia fazer, que ele se afastou da Ginny, mas não era porque ele queria, era porque ele precisava, sabe? E a Ginny demora um pouco pra entender isso, mas ela entende depois que a Max fala, e eu acho que isso foi um dos maiores momentos de evolução da Ginny, que ela percebeu que aquele momento ela estava tão preocupada com ela mesma, com os problemas dela, não tira a razão dela nessa hora, porque ela realmente estava passando por algumas coisas, mas ela olhou tanto para ela mesma que ela não conseguiu ver que o Marcus estava cansado e que ele não queria mais, e que ele não aguentava mais. E aí quando ele some e ele larga ela e fala assim, não dá agora, ela percebe com a ajuda da Max, né, depois que a Max fala que ele sofre de depressão. Então eu acho que o episódio 8 é um episódio muito forte, muito bom e muito necessário, que eu acho que é uma coisa que muitas séries esquecem de fazer,
só colocam muitos dramas ali e não trabalham esses dramas. E Ginny e Georgia conseguiu colocar esse drama ali do Marcus. Drama que eu digo não que ele é dramático, mas tipo essa história, esse enredo dele. Sabe, conseguiu colocar isso, colocar essa história na série e conseguiu trabalhar isso muito bem. A Ginny e o Marcus, eles são um casal muito bom. Eu amo os dois juntos. E, inclusive rendeu, acho que a minha cena favorita da série inteira. Não é nem por causa da cena, é por causa da trilha sonora. A gente tocou Gracie Abrams. Tocou I Miss You, I'm Sorry, e assim... Quando eu escutei aquela música, eu fiquei em surto. Em surto, ok? Foi uma escolha muito boa, não vamos ignorar o contexto real da música, ok? Que era um relacionamento nem um pouco bom. Vamos tocar em Ginny e Georgia, porque Marcus e Ginny combinam. Já estamos falando do Marcus, vamos falar agora da Max, né? Que é a irmã gêmea dele. Eu gostava muito da Max na primeira temporada. E nessa segunda temporada, ela começou muito chata. Ela tava insuportável, aquele probleminha besta dela com a Ginny. Gente, sério que você vai brigar com a sua amiga por causa disso? E aí ela ficou muito chata, depois ela melhorou. No final da temporada eu tava gostando dela de novo, mas eu acho que ela realmente foi importante pra ela e pra Ginny, e também pra Abby e pra Nora se afastarem, a amizade delas, porque era uma amizade que tava sendo muito tóxica naquele momento. Então elas se afastaram, se encontraram sozinhas, depois elas juntaram a amizade de novo e voltou a funcionar, sabe? Mas uma amizade que eu gostei muito nessa temporada foi da Abby com a Ginny, porque eu acho que as duas eram, assim, as mais excluídas do grupo ali. A Nora era muito com a Max, mas a Max tava sendo bem insuportável. Então eu acho que foi importante para as duas se separarem do grupo um pouco, passarem pela era Reputation e depois voltarem ao normal. Então eu acho que a Max foi importante nessa temporada, não pela história dela, e sim pra ajudar os outros. Então ela tá ali pelo Marcus, ela ajuda a Ginny, né, se afastando dela, mas depois ajuda ela voltando a ser amigas. Então ela tá ali pra ajudar os outros personagens e pra sofrer por amor, basicamente. Mas eu gosto da Max, voltei a gostar dela no final da temporada. Espero que na terceira temporada ela continue sendo legal. Agora, o último personagem que eu quero falar é um personagem que eu amo e passo pano sim, que é a Georgia, ok? A Georgia nessa temporada tomou mais decisões duvidosas e eu continuo passando pano e arranjando motivos pra ela fazer essas coisas igual era na primeira temporada. Como eu já falei, a gente tem assuntos delicados nessa temporada e um deles é envolvendo a Georgia, né, que é a agressão física que ela sofria do Gil. E o Gil volta, aquele desgraçado, que no começo ele era super legal ali, super fofo com o Austin, e aí do nada ele falou, meu Deus, quem esse cara tá fazendo? Ele não presta. A Georgia também acabou matando outro cara. Dessa vez ela matou pra poupar o sofrimento dele, porque ele ia morrer de qualquer jeito, mas ele tava só ali esperando e aguardando, não morria nunca. E também pra, né, poupar o sofrimento da Cynthia, da família e tudo mais. Então, ela teve um motivo, mas não era uma coisa que ela devia ter feito, sabe? Esse aqui realmente é a morte que eu menos defendo a Georgia. As outras duas eu tô assim, tá bom, ainda não entendo. Aqui eu ainda fico meio tipo, por que tu fez isso? Por quê? Sabe, não tinha um porquê você fazer isso. Não tinha realmente o porquê. E o pior, o Austin viu. O Austin viu a mãe dele matando uma pessoa. O Austin viu, ele não contou pra ninguém, mas ficou traumatizado, coitado. E aí aquele detetive desgraçado, no final, volta e do nada, assim, ele consegue informações e consegue ligar a morte do cara com a Georgia e consegue provas ali pra prender ela. E aí no final da temporada, a Georgia, depois de casar com o Paul e ter um finalzinho feliz de Cinderela maravilhosa, aquela cena linda, ela é presa. Netflix, se você cancelar essa série e eu não tiver uma continuação dessa história, eu vou processar vocês, eu juro. Eu acho que na terceira temporada a Georgia não vai ficar muito tempo presa não, até porque o Paul é perfeito. E assim, ele não sabe a verdade, né? Talvez eu acho que se ele descobrir sobre essa vítima, talvez ele passe um pano ali e fale, tipo, não, tudo bem, teve seus motivos. As outras duas eu não sei, espero que ele não descubra. Porque se ele descobrir e largar ela, eu não vou nem poder falar, tipo, ele tá errado. Não, porque ele não tá errado. Ele não vai ficar do lado de uma assassina. Eu acho que quem ajudou o detetive a conseguir provas ali pra ligar com o passado da Georgia pra prender ela foi o Gil, sim. Ele sumiu, não foi embora não, ele vai voltar pro Infernal, tenho certeza. Então eu acho que o Gil tem alguma ligação e vai acabar voltando, né, pra ferrar ainda mais a Georgia com coisa do passado dela. E eu espero que eles foquem nisso na terceira temporada, né? Nessa parte da investigação ali da Georgia, resolver essas coisas do passado dela e também de trabalhar um pouco mais esses problemas aí familiares da família, que já fizeram isso bastante na segunda temporada, mas eu quero que eles continuem fazendo isso e eles trabalhem melhor os relacionamentos da Georgia, eu acho que com o Paul ou com o Joe, e também eles continuem trabalhando a depressão do Marcus com a Ginny, eles amigos, talvez voltando a ser um casal. Quero que eles trabalhem os distúrbios da Abby, porque no último episódio, foi no último episódio ou foi no oitavo? Não sei, mas foi um dos últimos episódios. Aparece uma cena dela indo no banheiro, assim, e ligando a torneira. A gente já imagina o que ela provavelmente vai fazer ali.
E também a gente vê que o carinha lá, que eu esqueci o nome, aquele chato lá, mas que tem uma química com ela, infelizmente, vê que, né, percebe que ela usa fita nas pernas e tudo mais. Então, eu acho que esses dramas vão ser mais trabalhados na terceira temporada. E aí resolver todo esse caso da Georgia com os crimes que ela cometeu. E eu espero que a terceira temporada seja a última da série, porque eu acho que não tem história para mais de 3 temporadas. Também quero falar aqui que eu sou Team Georgia e Paul forever, ok? Eu amo Paul. Eu, desde a primeira temporada, espero o momento que eu vou começar a odiar ele, porque ele vai fazer uma cagada tão grande que eu vou começar a odiar o personagem. Mas isso não acontece, porque cada momento que passa ele fica mais perfeito. Ele entende a Georgia, ele sabe de todas as coisas do passado dela, tirando os assassinatos, ok? Dessa parte ele não sabe. Mas eu acho que ele vai acabar sabendo em algum momento, infelizmente. E se ele largar ela por causa disso, não posso culpar o coitado. Mas eu shippo a Georgia também com o Joe. Eu acho que eles teriam um final feliz ali. Mas eu gostaria que a série falasse, tipo assim... Então, eles podem ser, tipo, almas gêmeas, assim. Mas não era pra eles ficarem juntos, sabe? E eu ficaria feliz com esse final. Porque eu realmente gosto muito do Paul. E eu acho que ele combina muito com a Georgia. E ele é o que a família da Georgia e a Georgia precisam nesse momento, sabe? Então, eu, por enquanto, na segunda temporada, continuo Team Paul, igual era na primeira. Só que assim, se o Paul descobrir as coisas e ele ir embora, largar a Georgia, que é uma coisa que a gente não pode culpar ele, a gente precisa de uma nova advogada, né? Porque quem vai defender a Georgia vai ser o advogado do Paul, provavelmente. E aí, ela vai precisar de uma advogada. E como a gente já sabe, a Simone, a namorada do Zion, ela é advogada e o trabalho dela é arranjar motivos para as pessoas fazerem coisas ruins. E a Georgia tem esses motivos, então eu acho que seria um papel legal pra Simone na terceira temporada, além de ser namorada do Zion. Deixa eu falar sobre a segunda temporada de Ginny e George, essas são as minhas teorias aí, né, pra terceira temporada da série. Espero que renovem, porque eu realmente gosto muito da série. Comecei a gostar agora da Ginny, então não tenho mais motivos para não querer assistir a série. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que eu posto, me segue nas redes sociais que é muito importante. É isso, eu vejo você no próximo vídeo, um beijo e tchau!